Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? A dica de hoje é a dica 19, está no tema licitações. Nós vamos continuar vendo os procedimentos auxiliares previstos na nova Lei 14.133 de 2021. Você sabe quais são esses procedimentos? Bom, relembrando, a nova lei, no artigo 78, ela elenca procedimentos auxiliares às licitações e contratos. São eles: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e o registro cadastral. Tá? Então, hoje nós veremos aqui, na segunda parte, o procedimento de manifestação de interesse. Se você quiser saber sobre credenciamento e pré-qualificação, assista a dica anterior, a número 18, tá? Relembrando aqui que esses procedimentos deverão seguir critérios claros e objetivos conforme definidos em regulamento, tá? Então, existe aqui uma obrigação de regulamentação por parte do seu órgão. Bem como deve ser mantido o paralelismo entre o critério de julgamento que for estabelecido nos procedimentos auxiliares e o que for praticado aí nas licitações futuras, se tiver alguma implicação do tipo, tá? Para que você consiga manter a isonomia e a coerência do seu procedimento. Procedimento de manifestação de interesse, a partir de agora chamando de PMI, tá? Ele está previsto no artigo 81 da 14.133 e ele prevê que a administração solicite à iniciativa privada a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública. Tá? Então, vale observar que o objeto vencedor do PMI, ele deve observar algumas condições que eu listo a partir de agora. Primeiramente, ele não dá ao realizador do estudo nenhum direito de preferência na licitação futura. Tá? Então, vai ser feito o procedimento de manifestação de interesse, as empresas interessadas vão lá levantar o bracinho, vários vão propor estudos ou apresentar propostas, conforme o caso, e aí, no final, nós teremos um vencedor escolhido. Este projeto, ele pode ser levado à frente pela administração. Ou seja, pode ser que seja gerada uma licitação futura para contratar este objeto ou para insumos e serviços visando realizar este projeto, tá? Nessa licitação futura, quem fez o estudo, ela pode até participar, mas não tem nenhum direito de preferência garantido, não tem privilégio de ser contratada pelo fato dela ter realizado o estudo. Vai haver uma nova competição, ela vai entrar ali e vai disputar em condições de igualdade com outros interessados, tá ok? Bom, segundo ponto, a realização do PMI não obriga o Estado a licitar. Então, ele fez uma manifestação, selecionou a melhor proposta, o mais adequada, e aí não sai a licitação, tá? Ele pode ter outros interesses, outras prioridades, e esse projeto vai ficar guardadinho na gaveta para um outro momento. O Estado não é obrigado a licitar. Também não há obrigação de indenização dos valores que tenham sido gastos com esse projeto, com esse estudo. O Estado também não é obrigado a indenizar. Aliás, a indenização desse trabalho, a lei prevê que ela será remunerada pelo licitante que vencer essa licitação futura, sendo vedado cobrar valores ao poder público. Se bem que, para quem conhece um pouquinho de pesquisa de mercado, planilha de custos unitários e formação de preço, esse dispositivo ele não traz uma resolução, um resultado efetivo. Porque o custo do projeto ele vai estar inserido no preço da licitação futura, uma vez que o licitante vencedor ele vai precisar fazer esta indenização. Então, o PMI ele poderia ser uma licitação para escolha de um projeto,
e a administração poderia empenhar em fazer o pagamento do PMI. Não tem muita diferença, é só questão de procedimento. Acredito que a ideia tenha sido facilitar, mas a licitação já vai começar com essa gordura. E não tem nenhuma previsão nos artigos aqui em relação à remuneração desse projeto. Tá? Uma pesquisa de mercado para verificar se esse preço é bom, se esse preço é vantajoso, se esse preço é justo, tá? Fica aqui a minha crítica. Bom, procedimentos do PMI. O que é que você vai precisar fazer, seguir e observar nesse procedimento aí de manifestação de interesse? Primeiro, eu lembro aqui que lá no começo, a lei diz que os critérios têm que ser claros e objetivos e previstos em regulamento. Então, vocês têm um regulamento no seu ente? Se não tem, o ente vai ter que providenciar, tá? Normalmente através de decreto, tá? Segundo, o procedimento de manifestação de interesse, ele se inicia com um edital de chamamento público. Você vai fazer um editalzinho com um objeto, aqueles detalhes mínimos, e vai publicar no site do seu ente, tá? Esse procedimento de manifestação de interesse, fazendo esse chamamento. Você vai precisar abrir um procedimento administrativo para formalizar esse procedimento de manifestação de interesse. O resultado, né, o que for escolhido, o estudo, o levantamento, a investigação, esse resultado vai precisar ser disponibilizado aos interessados, tá? Quem quiser ver o resultado, o projeto, tem que ter acesso. Então, vai ter que separar lá no sítio do seu ente um espacinho para colocar esse resultado para consulta. Não adianta colocar lá e não botar o botãozinho para baixar. A pessoa tem que ter acesso. Olha o princípio da transparência, tá? Bom, o ressarcimento, ele se dá pelo vencedor da licitação, como já foi dito. Será necessário que a administração coloque nesse procedimento um parecer fundamentado, dizendo que o objeto é adequado às necessidades do órgão, que ele é compreensível e que a metodologia desse projeto é a que vai trazer a maior economia e vantagem possível. Ou seja, como é que a administração vai fazer esse parecer? Vai ter que trazer uma pesquisa de mercado aqui. Uma avaliação, uma análise de custo de alguns itens, tá? Uma planilha de formação de preço, porque se você está falando de economia, é preciso trazer números para dentro do processo, tá? Bom, os novos produtos e as soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto na seleção do objeto deve ter uma validação prévia fundamentada em métricas objetivas. E aí, se a gente está falando de tecnologia da informação, é a hora de você trazer o seu setor técnico para cá, para ele verificar que essa solução funciona, que ela entrega os resultados que promete e que essas métricas vão, de fato, trazer essa inovação e atender essa questão de relevância pública. O PMI, ele pode sim ser restrito a startups. Você pode fazer um chamamento público apenas para a participação de startups, tá? Então, esses são os tópicos que os senhores têm que observar no procedimento. E aí eu pergunto para os senhores, o que é conceito de relevância pública? Né? É um conceito jurídico indeterminado. Né? O que definir relevância pública? E aí nós vamos cair naquela doutrina que diz que isso é uma questão de mérito administrativo, de oportunidade e conveniência. Então, o seu ato administrativo, na sua justificativa aí, você vai precisar caprichar para poder enquadrar esse procedimento de manifestação de interesse em um fato relevante, tá? E a segunda questão que nós temos que considerar, o que é uma startup? Né? Se você vai fazer um PMI só para startup, você sabe o que é uma startup? Bom, o artigo 81, parágrafo 4º da 14.133, ele vai trazer uma definição específica. São consideradas startups os microempreendedores individuais, as microempresas, as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial. Vejo que isso aqui é indeterminado, né?
que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos e serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras, que possam causar alto impacto, exigida na seleção definitiva da inovação. Ou seja, tem um critériozinho aqui que você deve observar. E que eu trago para os senhores? Sobre a definição de startup, é importante ver a Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021 também. Ela institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Altera a Lei 6.404, de 76, e faz alterações na nossa conhecida Lei Complementar 123, de 2006, que trata do tratamento favorecido aí das micro, pequenas empresas, empresas de pequeno porte, tá ok? Bom, e aí, o que isso impacta? Se você quiser fazer um PMI específico para startup. Esse aqui são os artigos lá da Lei Complementar 184. Primeira coisa, como saber se é uma startup? Nós temos aqui, lá no parágrafo 1º, um critério de receita bruta. Tá? Então, até 16 milhões de reais no ano do calendário anterior, ou 1.333.034 reais multiplicado pelo número de meses de atividade, quando esse ano de vida foi inferior a 12 meses. Na verdade, ele pegou os 16 milhões e dividiu por 12, tá? Está fazendo um cálculo proporcional. Segundo critério, a empresa tem que ter até 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Só pode empresa recente, empresa nova, tá ok? E aí, além desses dois, você tem aqui no inciso 3º um dos requisitos que são necessários para você ser enquadrado como empresa startup. Primeiro, a linha A, declarar no ato constitutivo, tá, que a empresa utiliza modelos de negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços. Então, o pregoeiro, né, ou o servidor que receber essa incumbência do PMI, porque não diz que tem que ser o pregoeiro, ele vai precisar olhar no ato constitutivo da empresa se lá ela se declara uma startup, ou seja, utiliza modelos de negócios inovadores para produtos e serviços. E o segundo requisito, né, que é no mínimo um e outro, ela estar enquadrada no regime especial Inova Simples, tá? Que está preconizado lá no artigo 65A da Lei Complementar 123. Foi? Bom, o que diz esse artigo? Ele vai caracterizar. É um regime simplificado, tá? Que concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, ou seja, também está conceituando startup, que se autodeclare como empresas de inovação, tratamento diferenciado com vistas a estimular a sua criação, formalização, desenvolvimento, consolidação como agentes indutores de avanços tecnológicos e de geração de emprego e renda, tá? Então, fica aí um tratamento favorecido para as micro e pequenas empresas, procurando estimular aí as startups, essas inovações no mercado. E aí eu coloquei aqui o parágrafo 10º, tá? Por quê? Porque a Lei Complementar 123, ela permite que essas empresas enquadradas aí no Inova Simples comercializem experimentalmente serviço e produto até o limite fixado para o MEI. E aqui no artigo 3º, inciso 1º, qual é esse limite? 360 mil reais. Ou seja, os senhores, na hora que fazer o PMI, tem que prestar atenção, porque a lei permite que elas comercializem um projeto, um serviço, um produto experimental, tá? Mas lá na regra do PMI, tá? No artigo 81, exige o requisito da administração botar um parecer fundamentado dentro do processo e dizer da adequação do objeto à necessidade do Estado, a economicidade e a vantagem. Então, gente, um projeto, um serviço, um produto experimental
Ele não é compatível com esse tipo de parecer. Fiquem atentos para não aprovar no seu PMI uma coisa inacabada, que vocês vão fazer um investimento e no final não vão conseguir fazer a entrega esperada e podem até vir a responder aí por improbidade administrativa, porque vai estar dando prejuízo no erário, mesmo se a remuneração ficar a cargo, né, do licitante, que é o que a lei prevê, ainda assim, isso está embutido no valor a ser desembolsado, tá? Então, é prejuízo ao erário, sim. Gostou? Bom, essa foi a nossa dica 19, tá? Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Eu estou aqui no propósito de ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. E essa aqui, ó, é a Polenta, minha gatinha, que me faz companhia aqui na hora dos vídeos aqui e na madrugada de serviço. Até a próxima. Não deixe de seguir o nosso Instagram, não deixe de se inscrever no canal do YouTube.